Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Black Clover episódio 169 e Sangue de Zeus. Aqui um anime, daqueles animes entre aspas, né, que eu acabei encontrando na Netflix e é bom pra caramba, cara. Parece que é da mesma pessoa que fez o Castlevania, inclusive. Então fui dar uma olhada pra ver se, é tão legal quanto o Castlevania. Vamos ver aí se bateu a meta, É grande, é uma meta difícil, é uma meta bem difícil. Mas enfim, sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. Vamos começar falando então sobre Black Clover, onde a gente começa tendo aqui então a Noelle e companhia, o pessoal ali do Reino de Hurt, né, que tava lá no Reino de Hurt. E o pessoal foi salvo aparentemente pelos elfos e eles acabam sendo resgatados e transportados até uma outra região, que é a região de Elysia. É uma floresta bem escondidinha ali que fica dentro da zona ali de mana, aquela zona forte de mana, entre o reino de Spades e o reino de Hurt. Então ele fica bem escondidinho ali. E acontece então que naquele lugar tem uma nova geração de elfos, né, que se formaram depois de toda aquela treta que aconteceu lá atrás com o primeiro Rei Mago e o Lich e tal, tudo que aconteceu lá. E sobreviveu, teve sobrevivente no caso, né? Bem legal. E acontece então que eles foram resgatados a pedido de uma espécie de divindade que tem ali, que é uma tal de Dríade. Eu imagino que seja algum espírito boladão, tipo a Undine, tá ligado? Acho que seja algo bem parecido. E essa divindade pediu então para que os elfos fossem lá e resgatasse, né, esse pessoal que estava lá no reino de Hurt. Só que eles chegaram depois das explosões. E é curioso de ver nesse caso aqui as explosões, porque a gente vê que o pessoal conseguiu impedir que a explosão aumentasse mais, né? Mesmo a Noelle, que estava toda acabada lá, toda destruída, ainda assim ela conseguiu juntar forças para usar um último ataque, né? Antes de apagar. E além disso, sobre esses elfos, essa nova geração de elfos que tem ali, a gente também tem aqui um pouco da história do que aconteceu lá atrás, depois do ataque dos humanos aos elfos e tal. Por quê? A gente vê aqui que a Nero reconhece ali, parece perceber algo estranho em dois elfos que estavam ali, que são mais novos. E eles são descendentes, no caso, da Tétia, que era a esposa do Lich. Mas pô, pera aí, ela não foi atacada lá naquele ataque lá dos humanos e tal? Ela também não foi atingida? Então, acontece que a gente vê aqui o lado da Nero neste momento, pós-ataque. Onde a Nero, ela vai lá, vê que a Tétia tá machucada, né? Só que ela vê que a Tétia tava grávida e que os filhos ainda estavam bem. Então o que ela faz? Ela usa o poder de selamento para selar as feridas da Tétia. Assim ela poderia sobreviver para conseguir pelo menos dar à luz às crianças. Só que a própria Tétia sobreviveu e criou essas crianças também. Então toda uma geração ali de elfos novos nasceram graças a Nero. Olha que legal, cara. Isso foi muito bacana de ver. Ela ficou bem emocionada ali de saber que ela conseguiu garantir, assegurar o futuro, né? Que conecta ali os humanos e os elfos, já que eles também são descendentes de humanos, afinal de contas. Então, bem interessante. Depois a gente vê aqui também a Noelle falando que ela tá desesperada para ter mais poder, né? Ela tenta ali falar com o Patri, né? Pra ver se ele tem algum jeito de ensinar eles a ser mais forte, né? Igual como os elfos são. Os elfos são bem poderosos. E ela tá desesperada, dá pra ver. É nítido que ela tá desesperada ali por mais poder, né? E a gente deve ter um super treinamento e também deve ter alguma coisa aí sobre essa tal de Dríade que os elfos estão falando nesse momento. Bom, depois nós temos aqui também o Gacha. Ele que tá falando aqui, passando o que aconteceu no reino de Hurt para o Julius e companhia. Ele tá explicando tudo o que aconteceu lá e tal. E acontece então que, cara, ele tá com cara de poucos amigos, tá? O Gacha, ele tá pistola. Dá pra ver que ele vai fazer o impossível e mais um pouco pra conseguir resgatar a Loropetica, né? Aliás, da galera que tancou lá as explosões, ele foi o único que não perdeu a consciência a princípio. Mostrando aí que ele tava realmente controlando bem a situação. Depois a gente tem uma cena bem inusitada, onde o Asta sente falta do Nath ali por um momento na sala ali do Julius. E o que o Nath foi fazer? Ele foi lá nos Touros Negros só pra fazer duas coisas. Primeiro, jogar na cara que os caras são os bostas. Ele foi lá só pra isso. Denegriu todo mundo, tá ligado? Denegriu todo mundo.
Estranhamente a Grey comprou ali as dores dos amigos, mas né, é a Grey, não é como se ela fosse também tancar ali moralmente alguém, né? E acontece então que ele avisa que a galera ele tem mais ou menos 2 dias pra ficar mais fortes. Ou seja, vocês são os bostas e tem que se virar nos 30 em pouco tempo pra ficar mais forte. É mais ou menos isso que ele foi fazer lá. Sacanagem, né? Pois é. Depois a gente tem uma cena mais inusitada ainda, que é quando a gente vai no que seria a antiga casa do Nat. E a gente vê que o Nat, ele tinha uma família aparentemente, a gente não sabe o que aconteceu com a família dele, mas dentro da casa ali da família tem uma espécie de subsolo, né? Que ele usa ali os poderes dele, que é de penumbra, o nome traduzido aqui que eu vi foi de penumbra. E ele consegue ali, no caso, andar pelas sombras, basicamente, né? E por onde a mana dele se esvai ali como penumbra. Bem interessante. E acontece que ele acaba indo nesse fundo falso da casa dele, que é uma espécie de catacumba. E ali ele tem um plano para fazer com o Asta. Ele quer que o Asta passe por um ritual conhecido como Ritual de Amarração Demoníaca. Eu sei que o nome é bem sinistro, mas basicamente é para ser sinistro mesmo, porque basicamente o que eles vão fazer é chamar o demônio do Asta para a realidade do reino ali, e o Asta vai ter que lutar contra esse demônio. Se ele derrotar, ele consegue o controle sobre a criatura e todos os poderes que vem junto, sacou? Esse é o plano dele. Ele menciona ali que normalmente dá pra chamar essas criaturas se você tiver alguma coisa, algum artefato dessa criatura. Você consegue ali linkar, no caso, a criatura com essa realidade. Mas o Asta, ele não tem um objeto. Ele é o vínculo, porque o Asta ele tá ligado fisicamente com o demônio interior dele. Então o Asta ele é usado ali como artefato para invocar a criatura. E é interessante de ver quando a criatura surge, porque o Asta perde aquele braço demoníaco. A gente sabe que ele pagou o preço, vamos dizer assim, para ganhar mais poder lá para lutar contra o Dante. E o preço foi perder um braço. Aí a gente vê o que o Asta faz, né? Agora que ele tá finalmente de frente com o demônio dele, que ele tem tanta coisa para perguntar, mas a primeira coisa que ele faz é agradecer, por incrível que pareça. Ele agradece ao próprio demônio ali por todas as vezes que emprestou poder pra ele, porque se não fosse essa criatura, o Asta não teria conseguido proteger ninguém. Então esse ser maligno aí foi vital para o Asta conseguir salvar a galera que estava ali. Ainda assim, ele acaba sofrendo ali deboches, né, da criatura e também do próprio Nat também, e parece que ele não entende a situação em que ele está. Pois é, e acontece que a gente vê qual é a situação do Asta. Quando o Nat fala que ele tem que lutar contra a criatura, literalmente a criatura vai usar os poderes dela. Só que os poderes do Asta, 100% dos poderes que o Asta usa, vem da criatura. Ou seja, a criatura tem acesso ao armamento do Asta, e o Asta não tem nada e ainda por cima tá sem um braço. É nesse nível que tá a parada, tá ligado? Então o demônio começa ali a atacar o Asta, começa a usar ali a espada matadora de demônios e tal, começa a botar várias pressões ali em cima do Asta. Mas tem um momento muito curioso aqui, que o Asta ele fala que esse demônio não está querendo atacar ele, que ele consegue sentir pelo Ki. Aí o Nat fala, não, pera aí, cara, você tá meio equivocado, essas criaturas aí elas não seguem princípios, né, não é a mesma coisa, né, você não tá lidando com uma pessoa aqui, né, você tá lidando com uma criatura mais selvagem, vamos dizer assim, né. Mas o Asta ele bate o pé, ele fala que a criatura não é porque ele é um demônio que ele automaticamente é um cara mau. E essa mensagem do Asta faz com que o demônio veja uma silhueta perto do Asta, que é a mãe do Asta. E ele acaba se lembrando dessa personagem, e isso vai desencadear o próximo episódio de Black Clover 170. Cara, que eu tô esperando muito. Essa criatura tem alguma ligação com a mãe do Asta. Provavelmente foi ela que fez com que a criatura entrasse no Asta desde o início da história. E vamos ver, cara, qual é a situação aqui, porque o negócio tá ficando bem interessante, cara, essa história aí. E o pessoal tem pouco tempo, né, porque já vai rolar aí um ataque contra o reino de Spades aí mais ou menos uns 2 ou 3 dias. Então o pessoal tá na correria aí pra ficar mais forte, a moda caralha, de qualquer jeito, tá valendo tudo, né. Então vamos ver o que acontece aí nos próximos episódios.
E agora falando sobre Sangue de Zeus, uma animação que tá na Netflix, que vale como anime lá na Netflix, né? Igual Castlevania, a mesma consideração que eu tenho com Castlevania. Não acho que valha como anime, mas tá lá. Então eu decidi trazer aqui no resumão de animes e falar a respeito que, cara, é uma animação muito boa, cara. Não sei se ele chega aos pés do Castlevania, mas é muito bom também. Então eu decidi dar uma olhada aqui, trazer e falar pra vocês o que eu achei, tá bom? Vamos lá. Então, qual é a sinopse dessa história? Basicamente, nós vemos aqui uma história perdida, vamos dizer assim, daquelas histórias gregas que a gente conhece, de deuses e tal. Nesse caso aqui, a gente conhece o semideus Heron, ele que é filho de Zeus, né, um dos muitos filhos de Zeus, com mortais. E acontece que o nascimento dele desencadeia uma série de problemas ali no mundo grego. E, cara, rola morte, muita violência, sangue pra todo lado, todo mundo morre, um monte de gente morre, né? Então, assim, é um negócio bem brutal, uma história bem brutal e também uma grande tragédia grega também, né? Todo mundo se dá mal no final praticamente. É muito interessante, tem um cliffhanger no final que abre ali espaço para uma próxima temporada incrível. Inclusive, já, pelo que eu entendi, já tá valendo, já tá em produção. Cara, a arte eu acho muito peculiar, né, mas é bem legal. Parece mais um desenho do que um anime exatamente, mas fica legal ainda assim, igual Castlevania. O estúdio responsável é o mesmo, que é a Powerhouse. Eu acho incrível o trabalho que eles estão fazendo aí nessas duas obras, tá bem legal mesmo. E eu gostei que eles deram uma humanizada nesses deuses, né, porque esses deuses mais pagãos, mas que se tornaram mitologia com o passar do tempo, eles eram bastante humanos nas suas histórias. Né, eles eram mais uma espécie de super-humano do que necessariamente deuses, né? E a gente vê aqui várias falhas deles, é bem legal. O Zeus, principalmente, cara. O Zeus, cara, o cara é tão filha da mãe em tantos sentidos que eu consegui, por praticamente mais da metade da animação, eu odiei o Zeus e tava torcendo pela Hera, tipo, que é a vilã. É insano, assim, insano você imaginar que isso tava acontecendo, tá ligado? Porque, cara, é muita crocodilagem que o Zeus faz aqui e ele não se toca, a ficha demora pra cair, não importa o que aconteça, não chega, tá ligado? É muito bizarro isso. Mas é o ponto, talvez, o ponto mais interessante, vai além da violência gratuita. Um dos pontos mais legais aqui da história, com certeza, é essa dramatização dos caras, porque ninguém é perfeito nessa história, sabe? Ninguém é exatamente perfeito. E pode-se dizer assim que o cara mais certinho da história é o próprio Heron, só que ele meio que, assim, como tá tudo girando em torno dele, ele fica meio que no meio do balaio de gato, mas sem pedir por isso também. Então ele é mais uma vítima do que necessariamente alguém que causou o incidente, né? Cara, é muito louco, essa história é muito louca, tem várias reviravoltas muito legais, toda hora tem uma reviravolta diferente. Os vilões são bem interessantes, eu gostei daquela questão ali dos gigantes, eu achei o design dos gigantes muito legais também. E até das criaturas que vêm deles também, né, aqueles humanos lá que viram meio eles, né, também meio gigantes ali. E ficou incrível, cara, assim, achei maneiro o design dos personagens, tá bonito, sabe, tá bonito. O roteiro, assim, a narrativa tá muito legal, cheio de reviravoltas. Adorei o final, como aconteceu ali, o pós-crédito, vamos dizer assim, da história. E, cara, só vejam, porque é muito bom. Sangue de Zeus é muito interessante e vale a pena dar uma olhada. E vai ter continuação, né? Igual o Castlevania, inclusive, como eu acabei vendo aqui, né? Já que vai fazer esse vídeo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí os comentários de vocês. Se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon. Link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds! Fui!